Oi, eu sou o Frifrus e esses dias eu finalmente assisti o Psicopata Americano e a minha análise final é que o Bateman é um ser patético e deve ser por isso que ele se tornou um símbolo desses masculinistas. E pra falar a real, eu por muito tempo quis ver esse filme, por conta de memes que foram feitos com os trejeitos do Bateman, mas como ele começou a ser esse símbolo shed, eu me afastei de tentar ver a obra por muito tempo, pois eu não via sentido, e diferente do que eu falei no vídeo passado, eu não fiquei julgando e subestimando o filme, eu só me afastei de assisti-lo. E outra verdade, eu não teria visto o filme ainda. Minha namorada decidiu assistir durante a nossa janta e eu fui ver junto, e é inegável que o estigma masculinista moldou nossa visão sobre o filme. Questões de subtexto que podiam ter passado batido como um simples filme de psicopata. Mas a minha conclusão final é que o Patrick Bateman é um fracassado. Ele até pode ter dinheiro, mas ele não é ninguém. Eu não posso deixar de comparar a rotina matinal do Bateman com aquele cara que viralizou algum tempo atrás acordando às 5 da manhã, lavando o rosto com água cara e gelo. O Bateman gasta horas e muitos produtos de difícil acesso para ter uma pele divina. Mas tudo que eu consegui enxergar nessa hora foi: esse filme vai fazer algum tipo de insinuação homossexual. E realmente aconteceu. Mais à frente eu falo sobre isso, porque eu senti esse pensamento olhando a estética da cena. Mas todo esse início é uma narração dele. Narração que depois eu fiquei pensando se ele faz para ele mesmo ou faz para nós, espectadores. E se for para nós, ele entende a posição de personagem que ele tem? Ou isso é algo que a mente dele não alcança? Pois é até isso que ele fala. Ser Patrick Bateman é um modelo inalcançável. Ele vive de se superar, mas nunca está satisfeito com a própria imagem. E sabe qual é a parte mais engraçada? Ele faz tudo isso e nem ao menos é lembrado. Ele faz tudo isso e é igual a todos os outros em seu ambiente. E esse ponto é até bem abordado em certa parte do filme, onde ele e outros homens estão reunidos no restaurante falando como mulheres não têm personalidade. Logo eles, que são todos iguais. Já a parte que eu não vejo graça é perceber como essa rotina dele não se encaixa de verdade em um modelo trabalhista. Ele comumente deve chegar atrasado vários dias, enquanto sua secretária já está lá por horas. Na real, vou até usar esse momento para dizer que eu não entendi com que ele trabalha. Não tem como ter certeza. Nenhum momento ele aparece trabalhando. Todos os compromissos ele cancela e sempre que ele tá lá na sala, ele está fazendo algum tipo de bobajada. Mas tudo isso fez sentido quando academicamente ele está qualificado para o trabalho. Mas o pai dele é quase dono da empresa. O cara é um bebê no cercadinho. Tudo que ele deixa de fazer não afeta a empresa. Patrick Bateman não é nem um pouco importante. Não que seja um mérito ao Bateman, mas eu vejo que na primeira oportunidade seus colegas iriam substituir ele. E digo que não é um mérito a ele, pois Bateman também faria isso. Não existe uma real amizade ali. Um coleguismo. Todos travam guerras silenciosas para serem melhores e serem escolhidos como vice-presidente da empresa. E isso é um negócio tão nicho, tão dentro do estilo Faria Lima, que eu só quis rir vendo tudo isso. O cara ficou mal porque o Paul Allen tem um cartãozinho mais bonitinho de algo que ainda nem aconteceu, e porque ele consegue reservas quando quer do Dorcia. E sinceramente precisa de tão pouco para acabar com o ego do Bateman? Esse tal Paul Allen. O Bateman já tinha um certo asco com ele, mas como eu disse, o estopim final foi o cartão de apresentação. É engraçado como os cartões são bem iguais, brancos com letras serifadas pretas e mudam alguns detalhes, como se os detalhes fossem um resquício da verdadeira personalidade de cada um. E o do Bateman é o mais simples, o mais genérico e o mais sem personalidade. Igual a ele. Me falou isso quando eu juntei esse acontecimento com a cena do restaurante, onde ele e outros amigos estão falando sobre política, onde claramente o Bateman só reproduziu uma amálgama de discursos progressistas e o vomitou com um ar intelectual de que ele entende cada palavra que ele diz. Isso é constante no filme. Ele tenta dar um ar de intelectualismo e entusiasmo quando comete seus atos, mas é claramente tudo vazio. São todas frases premeditadas. Ele pode até gostar do ato de ouvir música, mas ouvir música não causa um pingo de sentimento nele. E com isso ele tenta se disfarçar na sociedade. Acontece a cena clássica. O povo é de Vasco e uma certa coisa que eu estava esperando é que no final era tudo da cabeça dele. Porque tem certas incoerências ao longo da história. E tudo bem, não é uma crítica negativa. São de certa forma pistas da mente falha de alguém que nunca fez nada. E inicialmente, após a revelação do advogado de que o Paul Allen estava vivo, eu achei que algumas vítimas eram reais e que outras eram fruto da imaginação dele. Mas depois de maturar a ideia, e realmente ele não teria essa capacidade. Em vários momentos o Bateman me passa um ar infantil, um ar que tudo que ele quer não passa de inveja e birra, em uma mente deturpada. É só pensar no que ele fez com o Paul por causa de reservas em um restaurante. A questão é que ele tem esses pensamentos infantis até certo ponto. Fisicamente ele tem capacidade de fazer tudo o que ele fez, mas ele não consegue porque ele não tem um incentivo externo, ele apenas lida com isso em sua cabeça. Não é à toa que eu acho esses grupos masculinistas extremamente perigosos. Eles abrem brechas para pessoas que pensam assim serem legitimadas em realmente fazer esses atos. Tudo que Bateman realmente precisa para ir lá e cometer seus crimes é alguém que diga que ele está certo em pensar assim e em querer fazer isso.
Eu achei que esse filme não iria retratar sobre homoafetividade, pois o ocorrido a ser retratado aqui acontece lá no meio pro final. Lembra tudo que aconteceu em relação aos cartões? Toda aquela exibição? Então, o Luiz chega para mostrar o seu cartão e ele estava muito bonito. Ele seguiu o padrão de letras serifadas e um cartão branco, mas o seu nome estava em vermelho. Então Bateman começa a ficar fora de si. Ele fica extremamente incomodado com isso, a um ponto de tentar atacar o Luiz no banheiro. Mas o que impede ele de cometer o crime é que o Luiz é gay e sempre gostou do Bateman e desconfiava da homossexualidade dele. A reação do Bateman é de nojo. Ele desiste. Ele corre para lavar as luvas que estava usando, sendo diretamente confrontado pela sua sexualidade. Acho extremamente bem construída essa cena, ainda mais com ele lavando as luvas na torneira, em vez de só retirar elas, porque ele não sentiu nojo de tocar no Luiz, mas sim de si próprio. Ele não percebe que está fazendo isso, porque ele se sente atacado em sua mente. E o que eu quero dizer com isso é que esses grupos masculinistas cultivam tanto a imagem de homem, tanto esse lance de ser um alfa, que no fim eles acabam sempre se arrumando para outros homens. E isso é claro nas ações e falas deles, pois mulher não tem caráter. É o que eles dizem uma cena atrás. Se torna cômico os masculinistas quererem ser como Bateman, quererem ser um homem claramente falho que não possui nada em seu âmago. Conseguiu um emprego que ele não faz diferença, não demonstra ter um pingo de conhecimento no que escuta, malha pelo próprio narciso, expõe opiniões que não são as deles. O sucesso comercial dele nem está atrelado a mérito próprio. O pai dele é quase dono da empresa. Patrick Bateman é um nada.